Por favor, muito obrigado aqui. Agora sim, está aparecendo aqui Antônio Lupi ao vivo, informações da Ponte de Isaí Lupi. Beleza, Batista, mais uma vez um abraço para você, para todo mundo que está acompanhando os donos da bola. A Ponte Preta treinou no período da manhã desta quarta-feira no CT do Jardim Olina, visando, é claro, o duelo contra o Botafogo, domingo às 8h30 da noite, lá no Engenhão. Mais um jogo fora de casa e, mais uma vez, a Ponte Preta precisa pontuar para terminar o primeiro turno com uma pontuação um pouco mais tranquila, visando, é claro, fugir da zona do rebaixamento da B-Zona. O técnico Gilson Kleina, por enquanto, ainda não pôde contar com 3 atletas que seguem no DM. São eles o zagueiro Ednei, o volante Lucas Cândido e o meia Thales. Não participaram da atividade. Hoje é quarta-feira, até sábado, data da viagem. Dificilmente esses atletas devem ficar à disposição. Mas, por outro lado, Kleina ganhou um reforço para o setor de ataque. Iago, atacante, está regularizado no BID e hoje cedo foi apresentado de forma oficial à imprensa. O jogador fala da chegada ao Majestoso e sobre essa questão do número baixo de gols na sua carreira. Primeiramente, tenho que agradecer a Deus, né? Segundo a Ponte, me dando o prazer de estar vestindo essa camisa. Todo mundo sabe da história da Ponte, da torcida, nesse cenário brasileiro. E vou dar o meu máximo para poder ajudar meus companheiros de equipe e o clube a sair dessa situação. A gente que joga na beirada do campo faz mais jogada de linha de fundo para procurar mais assistência, mas eu tenho certeza que aqui na Ponte eu vou conseguir fazer mais gols, fazer jogadas para dentro para estar finalizando e ajudar a minha equipe. O Iago, jogador que já está regularizado, veio do Confiança e agora é mais uma opção do Kleina para o setor de ataque. Em relação ao time, ainda é muito cedo para a gente falar a respeito de mudanças, mas a tendência é que o Kleina praticamente repita a mesma escalação que entrou em campo contra o CRB na última partida. A única mudança na zaga, com a saída do Cleilton, que está suspenso por conta da expulsão lá no Rei Pelé contra o CRB, o Rayan deve receber a oportunidade. Foi ele quem entrou na partida para recompor o sistema defensivo. Rayan, que vem sofrendo muito com as lesões desde que chegou na Ponte Preta há pouco mais de um ano. O atleta disputou apenas 14 partidas com a camisa da Ponte Preta. Teve lesão na face, teve problemas musculares e agora tenta pela primeira vez engatar uma boa sequência no time titular da Ponte Preta. E quem também já treina com bola e é mais uma opção para um setor onde a Ponte tem encontrado dificuldade nessa Série B, no meio-campo, é o Leonaldi, que fez uma artroscopia, já passou pela transição e a informação que tenho é que treina normalmente e também pode ficar à disposição do Kleina para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Informações essas dentro das 4 linhas, porque fora de campo a diretoria se movimenta para cumprir a promessa que foi feita aos atletas. Primeiro, o pagamento de salário na última sexta-feira, o que não aconteceu. E o novo prazo é até hoje. Como hoje vai até 23h59, a gente aguarda essa movimentação para saber se a diretoria vai ou não cumprir com a promessa que foi feita aos jogadores do pagamento do salário do mês de junho, que está atrasado, Batista. Vamos analisar aqui a Ponte. Júlio Nascimento, eu começo com você. Boa tarde, Júlio. A sua opinião sobre a Macaca. Tudo bem, Batista? Um abraço para você, para todo mundo aqui ligado na tela da Band. Expectativa de uma sequência maior para a Ponte Preta, né? A gente tem falado aí de 2 últimos adversários complicadíssimos na vida da Ponte, como Goiás e CRB, times postulantes ao G4, e a Ponte conseguiu vencer, empatou outro, 4 pontos de 6, mas agora enfrenta um Botafogo que vem de 3 vitórias seguidas, vem numa fase muito boa com o Anderson Moreira, mudou muito a forma de jogar, joga em casa, então a Ponte vai precisar de muita sabedoria, muita estratégia para conseguir um resultado positivo no Rio de Janeiro, né? O Gilson Kleina vai ter que driblar aí essa questão ainda sofrendo com os desfalques, né? Alguns jogadores ainda de fora, como citou o Lupe, e eu tô apostando muito numa nova estratégia da Ponte para o jogo de domingo, principalmente porque o Botafogo é um time que gosta de deixar jogar, e é justamente essa a dificuldade da Ponte, propor o jogo contra os adversários. Vamos lá, CH, analisando aqui a Macaca. Gilson Kleina, por aquilo que disse o Antônio Lupi, vai insistir com o Locatelli no time e também vai insistir com o Kevin na lateral direita.
prenúncio de problema, né, Batista? Muito. Porque essa novela mexicana a gente está cansado de assistir. Eu falo isso com tristeza, eu não falo isso com satisfação, não. É triste, mas eu não posso faltar com a verdade com o nosso telespectador. A esperança é sempre que aconteça algo positivo, mas você acredita, diante com esse time, com as mesmas peças? É muito difícil, mesmo porque o treinador não faz milagre. Por mais que ele treine o time, por exemplo, ele não vai conseguir fazer o Locatelli jogar futebol. Por exemplo, tá? Porque eu não acho que a culpa é só do Locatelli, não. A Ponte tem meia dúzia de jogadores confiáveis. O restante está aí no elenco porque as opções são pequenas. A esperança que eu tinha, Batista, é que a diretoria nessa semana, por exemplo, apresentasse jogadores novos para reforçar esse elenco. Ou a diretoria acha que com esse elenco vai conseguir salvar o time da degola, da Série C? Será que o pessoal está acreditando em duende? Todo mundo vendo a dificuldade que tem. Não tem jogador, gente. Precisa de elenco, né? Toda hora tem jogador machucando. Precisa de um elenco maior. Não há dinheiro. Por exemplo, hoje eu toquei num assunto, Batista, bastante delicado. A Ponte não tem patrocínio de camisa. Então, se você não consegue vender... Eu não estou ensinando aqui o rezar para o Padre Nosso, para o Papa, para a Padre, nada para o Vigário, não é nada disso. Não dá para fechar com a Filco lá, que por algum motivo não fechou, fecha com 3 na frente. A camisa vai ficar feia? Vai. Mas não é melhor arrumar o dinheiro para achar uma alternativa? O Batista fala toda hora isso aqui, eu quero dizer que eu concordo. Você tem que ter criatividade para encontrar o caminho, ou um outro caminho. Do jeito que está sendo feito, não está funcionando. Ficar esperando que com esse time vai ganhar do Botafogo, já que nós estamos falando de futebol, né, Gleger? Pode até acontecer. É provável, sim, mas você acredita? É difícil acreditar, Gleger. Assim, o problema, que no Batista falou, Locatelli, o Kevin, né? Mas vai colocar quem? Richard. Vai colocar quem? As opções são muito poucas. Ô, Batista, olha, quer um exemplo? Eu falei aqui na semana passada sobre o Locatelli, falei, por que não coloca o Marco Júnior? Que é um menino que jogou bem o primeiro tempo, por que não dá oportunidade? Aí, no jogo passado, o Locatelli saiu cansado, entrou o Marco Júnior. O que aconteceu? Piorou. Foi mal mesmo. Foi muito mal. Mas então é veja difícil. Quantos jogos teve o Locatelli e quanto teve o Marco Júnior. Mas, Batista, aí por um pedaço do segundo tempo que o cara não foi bem, aí arrebenta com o cara, Marco Júnior, não foi bem. Ué, mas peraí, pô. Quantos jogos teve o Locatelli? Tudo bem. Que ninguém tem solução, tudo bem. Qual a minutagem do Marco Júnior? Não, eu sei, Batista, mas o problema aí vai criticar o cara por causa de um pedaço do jogo no segundo tempo. Mas aí você está dizendo que o Locatelli é o maior culpado da situação da Ponte? Não falei isso. Não coloque na minha boca palavras que não disse. Locatelli é um dos problemas. Existem vários outros. Mas não tem outro. Como não tem outro? Olha, quer que eu faça uma... Eu, taticamente falando, ele adiantando um pouco o Locatelli, lá no primeiro tempo lá do jogo do CRB, eu vi uma pequena... Olha, eu vou dizer assim, pequena melhora. O Locatelli me surpreendeu, porque eu achava que não ia ser absolutamente nada, e houve uma evolução pequena. Ele moveu fisicamente. Exatamente isso, o problema é físico. Mas Locatelli é assim, eu vi o Locatelli fazendo 2 jogos razoáveis. Ele joga 20 minutos. 20 minutos ele vai e tal, ele corre, ele chega na frente, ele tenta fazer passe, aí eu fico sempre com a impressão, puxa vida, agora vai. Porque se tem uma coisa que eu detesto é criticar jogador, pô. Ninguém gosta de receber crítica. Então, agora vai, 20 minutos. Aí ele se arrebenta fisicamente e ele começa a ficar escondido atrás do adversário para fazer de conta que ele está jogando, mas não está jogando. Você sabe a solução que o treinador encontrou? É mais ou menos que pegar o Ryan e mandar ele jogar de lateral direito, apoiando e voltando para marcar. Toda hora o Locatelli estava no primeiro tempo dentro da área. Mas o treinador tem que ter o discernimento de saber que fisicamente o jogador não suporta fazer isso. Ele fez uma função diferente. Mas não funciona, que você está pedindo algo para alguém que não consegue executar. Mas assim, o treinador está errado. Mas aí é o aspecto físico, tá? O aspecto físico, porque taticamente o time da Ponte foi lá, encarou de igual para igual, o quarto colocado. O Botafogo está em que colocação na competição? Vai jogar contra o Botafogo. Pegou o Náutico, foi muito bem. Então, olha, assim... Dá para você pedir para o Carlos Henrique aqui
pegar nós vamos daqui lá no Cambuí correndo. Você acha que eu tenho condição de disputar com você? Não vai não! Hoje eu acho não que vai tem. não! Mas o que eu quero dizer é o seguinte, É Batista. isso que eu estou querendo dizer. O treinador tem que enxergar o que ele pede para o atleta. Ele cometeu um equívoco. Equívoco grave. Pediu para o Locatelli fazer algo que ele não tem condição de fazer. É isso que eu estou dizendo, é um acúmulo de coisas. Não tem time, não tem patrocínio, salário está atrasado, não contrata ninguém. Essa é a Ponte Preta de hoje, isso é fato, não é comentário, fato. Mas olha, só para terminar o meu comentário, eu estou acreditando na evolução. Ganhou do Goiás, o segundo tempo foi muito bom. Na minha opinião, fez um jogo razoável e conseguiu um bom empate contra a boa equipe do CRB. Vai enfrentar o Botafogo e por que não pensar que essa evolução pode melhorar ainda mais? Continuar evoluindo. Tem algumas mudanças, claro, tem essa entrada do Ryan que foi muito bem na última partida. Então pode ser que eu estou assim, confiante. Eu acho que não dá pra gente ficar aqui também falando, a Ponte vai cair. Se organizar fora de campo, esse é o primeiro passo. E o Kleina ter estratégias diferentes, não ser previsível, que consegue sair dessa situação. E os mais experientes aí também, né? Os jogadores, quando você falou, CH, que são confiáveis no elenco? 6. Com 6, correndo pra caramba e trazendo esses outros caras, dá para reverter a situação. Veja o que você está comentando. Eu não estou comentando o teu comentário, tá? Se realizar, se contratar, se jogar mal, se jogar bem, se sacudir. Hoje não é esse status. Não é. E já teve tempo para fazer isso, não teve? Foram 15 rodadas no primeiro turno. Vai esperar o quê? Quais são os 6 confiáveis? Eu sabia que ele ia perguntar. Ivan 1. Fábio Zagueiro 2. Fábio Sanches 2. Ryan. Camilo. O Ryan acabou de entrar. Eu acho ele confiável. Posso ter minha opinião? Claro. Camilo. Moisés. E o Rodrigão. Só. Ronaldo. Para mim, só. O Cleilton não? Não. O Rafael Santos não? O André Luiz não? Não. E o Locatelli? Eu tô falando... Não. São jogadores... E o Richard? Não. Desculpa, mas não. Se quiser fazer um time de respeito, esses no máximo vão ficar ali no... Você olhou o banco do último jogo? O Edu Pinheiro na Rádio Bandeirantes, eu tinha vontade de chorar. Não tem o que fazer, gente. Não tem o que fazer. Aí o treinador não faz milagre, né, gente? Precisa colocar jogador à disposição dele lá. Ô, Júlio, o Botafogo vai ter algum desfalque para esse jogo ou não? Não, Batista, aparentemente não. Deve ser o mesmo time que venceu o Vasco da Gama por 2-0, né? Pelo menos nas primeiras informações que a gente colheu do Botafogo, deve ter força máxima aí com o Anderson Moreira. Valeu, Lupe, um abraço. Antônio Lupe, o noivo. Um abraço, muito obrigado. Antônio Lupe. Vinheta Ouro no ar. E eu vou passar a tarde tentando tirar essa imagem da minha cabeça do Gleger e do CH correndo da Band até o Cambuí. Eu vou sonhar com isso. Eu vou sonhar com essa desgraça, pode ter certeza disso. Quando terminou meu fôlego, Gleger, eu subo no carro e te acompanho de carro, beleza? Mas eu não estou tão bem fisicamente. Eu estou em transição.